Olá pessoal, aqui é a Fernanda do Prazer da Literatura e esse é um vídeo especial para os alunos do 5º ano do Colégio Dom Quixote em São Paulo. Bom pessoal, os alunos do 5º ano do Colégio Dom Quixote, juntamente com a professora Débora lá em São Paulo, estão fazendo um projeto muito interessante, olha só. Eles estão assistindo vídeo resenhas de booktubers na internet, incluindo o meu. Aliás, fico muito feliz por vocês terem assistido o meu vídeo. E eles têm o seguinte projeto que foi elaborado pela professora Débora. Eles vão ler um livro de contos, de mistérios, e a partir desse livro de contos eles vão selecionar um conto sobre o qual eles vão escrever uma resenha e gravar um vídeo. Não é sensacional? E por isso eu vim aqui contar para vocês, pessoal do 5º ano, como eu gravo o meu vídeo, os meus vídeos, para dar algumas dicas para vocês e assim vocês podem fazer o projeto de vocês com mais tranquilidade, com mais confiança. Aliás, estou super curiosa para ver o resultado, espero poder assistir o vídeo de vocês mais tarde. Bom, então eu vou apresentar para vocês o lugar onde eu gravo, vou mostrar para vocês os processos de gravação, o que eu faço primeiro, quais são os passos que eu sigo, mas antes eu vou conversar com vocês um pouquinho sobre mim. Eu sei que vocês têm um pouco de curiosidade, então meu nome é Fernanda, como vocês já sabem, eu tenho 27 anos, sou professora de inglês. Aliás, fiquei sabendo que vocês elogiaram a pronúncia do meu inglês, então eu fico muito feliz, eu sou professora de inglês. E também sou escritora e faço doutorado em literatura, em estudos literários. Vou contar para vocês os livros que eu já escrevi. O primeiro livro que eu escrevi foi A Magia Natalina. Eu escrevi esse livro quando eu tinha 12 anos e ele foi publicado quando eu tinha 16. Então essa é uma história sobre o Natal, mas é uma história fantástica que tem a participação de bruxas e fadas, e o Papai Noel é sequestrado, eles precisam resgatar o Papai Noel para retomar a magia do Natal. E é um livro para crianças e jovens adultos. Eu mandei um livro desses para vocês aí no colégio, espero que vocês leiam com carinho e depois deixem nos comentários aqui no vídeo o que vocês acharam desse livro. Ele é ilustrado, deixa eu mostrar para vocês, tem ilustrações, não vou contar muito porque eu quero que vocês leiam e depois me contem. E aí, conforme eu fui amadurecendo mais como pessoa e como escritora, eu passei a escrever contos de temática fantástica, contos fantásticos, que aliás é o que vocês estão lendo, não é? O primeiro conto que eu escrevi foi o chamado Cartas, que foi publicado nesse livro Etéreo, Contos Fantásticos, da editora Andros. Com esse conto Cartas, eu fui uma das finalistas para o prêmio Strix 2017, do ano passado. Fiquei entre os 5, mas não ganhei o prêmio. E o segundo conto que eu escrevi foi o conto Carnevale, que faz parte dessa antologia de contos fantásticos, Pilares Eternos, também da editora Andros. Com esse conto eu também sou finalista do prêmio Strix nesse ano, de 2018. E, aliás, o Pilares Eternos, o Etéreo, o Cartas foi em 2016. Esse ano 2018. E estou muito ansiosa e curiosa para ver se dessa vez eu consigo levar o prêmio. Então é isso, esses foram os livros e contos que eu tenho publicado. Mandei um de cada para vocês, espero que vocês leiam com carinho. E com relação à minha vida profissional, eu sou formada em publicidade e propaganda, aí depois eu fiz o curso de letras português e inglês e percebi que a minha paixão era mesmo a literatura. E fico muito feliz em viver disso, em falar sobre livros, ler livros, analisar histórias, então eu acho isso sensacional. Então, depois que eu fiz o curso de letras português e inglês, eu resolvi me aprofundar no estudo da literatura e principalmente na literatura de língua inglesa. Aí eu consegui conciliar as minhas duas paixões, que é a escrita, a leitura e a língua inglesa. Então eu fiz um mestrado em inglês, estudos linguísticos e literários na Universidade Federal de Santa Catarina e agora estou fazendo doutorado em estudos linguísticos e literários em inglês também na UFSC e eu escrevo e estudo Shakespeare. Vocês devem ter percebido que eu falo bastante sobre Shakespeare aqui no canal, fiz aquela
aquela série de vídeos especiais sobre Shakespeare. Espero que vocês tenham assistido e gostado. Então agora eu vou contar para vocês, agora que vocês já conhecem um pouco mais sobre mim, vou mostrar para vocês o meu espaço e contar para vocês como eu faço os meus vídeos. Então eu fico aqui nesse meu cantinho que eu chamo de meu escritório, que é o meu lugar preferido na casa, que é onde eu tenho os meus livros. Eu já mostrei alguns dos meus livros no vídeo Bookshelf Tour, então se vocês têm interesse em descobrir um pouco dos livros que estão por aqui, assistam esse vídeo. Então eu gravo aqui, antes eu gravava em pé, naquele canto, e agora eu resolvi gravar sentada, porque eu percebi que me sinto mais confortável. Então eu coloco esse tripé e eu uso o celular mesmo para gravar. Então tem uma boa qualidade, não é a melhor qualidade, mas por enquanto é o que eu uso. E se vocês perceberam, eu ligo uma luz lá atrás, que é para melhorar a iluminação, porque tem uma lâmpada aqui em cima e aquele abajur que aí deixa a iluminação melhor para os vídeos. Então, vou mostrar para vocês o meu cantinho com os meus livros. Vocês podem ver, eu fico sentada aqui. Vocês podem ver que eu tenho muitos livros, porque como eu falei para vocês, eu sou apaixonada por literatura e por livros. Então, eu tenho divididos em várias sessões. Eu falo sobre isso lá no meu vídeo de Bookshelf Tour. Então, eu tenho mais livros nesse lado aqui. E do outro lado aqui, tanana, temos mais livros. Eu tive que mandar fazer mais estantes para poder acomodar todos os livros. E não é que eu sou uma pessoa materialista, eu dou muitos livros também, vendo para sebo e troco por outros, mas como eu sou estudiosa de literatura, tem certos livros que eu preciso ficar, porque eu vou usar posteriormente. E também tem muito livro aqui que eu ainda não li, né? Nesse cantinho aqui, ó, já que vocês estão falando sobre contos, eu tenho os meus livros de contos. Então, a partir daqui, contos fantásticos, contos de fantasmas irlandeses, até aqui, toda essa área aqui são livros de contos. Eu sou apaixonada por livros de contos, né? Vocês assistiram o meu vídeo sobre 3 livros de contos, né? Então, vocês já devem conhecer alguns dos meus livros. Então, o que eu faço quando eu vou gravar um vídeo? Primeiro, eu penso no tópico, né? Então, eu tenho sempre uma agendinha em que eu coloco as minhas ideias para os vídeos, né? Eu vou colocar aqui, vou sentar mais uma vez, agora que vocês já conheceram o meu cantinho. Vou colocar aqui o celular para não precisar ficar segurando. Então, eu sempre escrevo as minhas ideias para vídeos. E aí, quando eu decido o tema do vídeo, eu passo a escrever o roteiro. Não é simplesmente ligar a câmera e falar diretamente com os inscritos. Eu sempre preparo o que eu vou escrever, o que eu vou falar, porque senão a gente acaba se perdendo, né? São muitas informações, então é preciso ter um vídeo coerente, com um início, meio e fim. Se vocês assistiram mais de um vídeo meu, vocês percebem que eu sempre começo da mesma maneira. Oi pessoal, aqui é Fernando do Prazer da Literatura, falo sobre o que é o vídeo, aí uma breve vinhetinha e aí começa o vídeo em si, e no final eu sempre termino da mesma maneira, mais ou menos. Eu convido a quem não é inscrito para se inscrever no canal, eu falo sobre outros vídeos que poderiam interessar as pessoas, falo para as pessoas deixarem um comentário e digo ótimas leituras. E sempre termino uma ótima semana a todos e ótimas leituras, que é a maneira que eu termino o vídeo. Então eu vou mostrar para vocês o meu caderno de anotações. Eu trago aqui nesse caderno, eu escrevo o roteiro dos vídeos. Por exemplo, eu vou mostrar um para vocês aqui. Vocês já devem ter assistido um vídeo sobre as mulheres na literatura de língua inglesa, né? Uma literatura toda delas, o projeto especial. Então, eu vou mostrar para vocês aqui como que foi o roteiro de um desses vídeos. Então, se vocês derem uma olhada aqui, eu escrevo sobre o capítulo 3, o padrão do crítico duplo e o romance feminino. Então, tá ali a data, 17 de março de 2018 foi quando eu fiz esse roteiro. Então, eu coloco aqui em tópicos o que eu vou falar. Aliás, quando é informações factuais, então eu sempre anoto, porque é impossível a gente decorar
números e nomes para poder fazer o vídeo. Então eu sempre anoto. Às vezes eu escrevo no caderno e às vezes eu escrevo no computador. Por exemplo, aqui, ó, vou mostrar para vocês. Deixa eu colocar um zoom. Eu tenho o roteiro do Abril de Shakespeare, capítulo 4, As Peças de Shakespeare, olha só. Então aqui eu tenho... hoje continuamos a falar sobre Shakespeare, mas nosso foco hoje é na sua obra. Hoje falamos das suas peças, como Shakespeare viveu e escreveu, no final do século XVI, início do século XVII, e assim por diante. Então eu escrevo o que eu vou falar, mas é claro que a gente escreve e fala de maneiras diferentes, então eu deixo os tópicos e aí quando eu falo com outras palavras. Bom, então pessoal do quinto ano, para terminar esse vídeo, eu vou dar algumas dicas para vocês sobre como montar vídeo resenhas que sejam interessantes e que sejam coerentes. Então, primeiro, pense no que você vai falar, qual é o tema do seu vídeo. Vocês já têm um tema determinado vocês vão fazer um vídeo resenha de um conto. Então, o primeiro passo é ler o livro de contos e escolher o conto que você prefere, sobre o qual você vai falar. Aí você vai sentar e escrever o roteiro do seu vídeo. Então você vai pensar em como você vai começar, numa pequena introdução, aí você vai apresentar os argumentos do seu vídeo. Então, por que você escolheu esse conto? Por que esse conto te chamou a atenção? Informações básicas sobre o conto. Quem escreveu? Um pouquinho sobre o autor. Quando que ele foi escrito? Para dar uma ideia para o seu espectador do contexto histórico, né? Porque o texto está sempre relacionado ao seu contexto de produção. Então ele foi escrito, por exemplo, Shakespeare, no final do século XVI, início do século XVII. Num vídeo eu comento sobre o que estava acontecendo na Inglaterra naquele período. Então era o reinado da Elizabeth I, um período de posteridade, de prosperidade. Então tinha navegações marítimas para o outro continente, muitas descobertas. Então isso influencia a produção literária da época, com certeza. Então, se você escolheu um conto do século XIX, o que estava acontecendo naquele momento no entorno do escritor? Se é um conto do século XXI, o que está acontecendo nos dias de hoje? Então, é sempre legal mencionar o contexto histórico. Aí você pode contar um pouquinho sobre os principais elementos da narrativa. Então, quem são os personagens? O que acontece? Qual é o enredo? Se tem um narrador, quem é o narrador? É narrado em primeira pessoa ou terceira pessoa? Onde se passa essa história? Qual é o tempo? Então esses são os principais elementos da narrativa e aí esses são as informações formais, estruturais, digamos assim. E aí você vai passar para a sua análise crítica. Então uma resenha quer dizer que você dá a sua opinião sobre um texto literário, um filme, uma peça de teatro, enfim. Então você tem que contar para o espectador, para a pessoa que está assistindo o seu vídeo, por que, se você gostou, se não gostou e por quê, principalmente por quê. Não é suficiente dizer eu gostei ou eu não gostei, você tem que dar argumentos, razões, porque ele foi bem escrito, não foi bem escrito, a história não tem sentido. Eu acho que levanta uma reflexão interessante sobre o papel das mulheres na literatura, sobre, enfim, diversas possibilidades. E é por isso que estudar literatura é tão interessante, porque o estudo da literatura não está focado só no texto, mas é um estudo multidisciplinar. Então você pode mencionar história, filosofia, geografia, matemática, se você quiser, biologia. Então você pode misturar, combinar diversas abordagens e diversas disciplinas. Bom, então é isso. Acho que já falei demais. Acho que foi muito legal conversar com vocês. Espero que vocês gostem desse vídeo, de conhecerem um pouquinho melhor o meu espaço aqui, como eu gravo os meus vídeos, qual é o meu processo, como eu escrevo os roteiros e como eu gravo. Aliás, a parte da gravação é simples, eu só coloco a câmera aqui no tripé e sigo as minhas anotações, né? Então é isso, gente. Espero que com esse projeto da professora Débora, que eu achei super interessante, vocês
desenvolvam ainda mais o prazer pela literatura. Eu sou apaixonada pelos livros e espero que vocês se apaixonem também, se já não são. Então é isso, pessoal. Se vocês não são inscritos no meu canal, por favor, se inscrevam, deixem aqui comentários. Pessoal do 5º ano do Colégio Dom Quixote, deixe comentários aqui no vídeo. Tô curiosíssima para saber como que tá o projeto de vocês. Pessoal de outras escolas também podem deixar aqui, a gente pode conversar, também fazer um projeto semelhante. Então é isso, gente. Uma ótima semana a todos e, é claro, ótimas leituras!